Mais um anime de fantasia, mas aqui o professor vai pegar as alunas. Eita bicho, não é tão crime assim, meu bom, tá? Mas bora pro vídeo para tu entender. Beryl é um espadachim de meia idade que dirige um dojo no meio do nada e vive uma vida pacata. Um dia, enquanto treina, seu pai se volta para ele e diz que realmente gostaria de ter um neto para cuidar. Já faz anos desde que Beryl assumiu como instrutor, mas ele ainda diz que tá solteiro. Beryl diz que tá ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas seu pai insiste que ele ao menos tente. Ele até sugere que Beryl tente criar uma de suas alunas para casar, mas por questões éticas ele recusa. Que papo é esse, véi? Este dojo está na família de Beryl há gerações. Ele tem trabalhado diligentemente como instrutor desde que assumiu o lugar do pai. No passado, ele sonhava em alcançar grandes feitos, como se tornar um espadachim famoso, mas embora seja definitivamente melhor que a maioria, ele não acha que suas habilidades mereçam o título de mestre. Dito isso, ele se considera um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins de sucesso após se formarem. Quando o treino termina, Beryl vai para casa jantar com seus pais, mas seu pai ainda insiste que ele arrume uma esposa. O pai de Beryl tenta convencer sua esposa a pressioná-lo, mas ela diz que essas coisas levam tempo e que não há necessidade de apressar. No entanto, ela também espera que Beryl lhe dê um neto logo. Beryl engasga um pouco com a comida, porque isso é muito mais fácil de dizer do que fazer, especialmente ele que não tem namorada, e não é como se uma garota bonita fosse simplesmente aparecer na porta. Alguns segundos depois, alguém bate na porta e Beryl a abre. E adivinha, é uma garota bonita. Ela o sauda como mestre, e após olhar melhor, Beryl percebe que ela é uma ex-aluna, a Lucia Citrus. Beryl a convida para entrar e oferece um chá para que possam conversar. Ele lembra que a Lucia era uma aluna talentosa, mas nunca imaginaria que ela se tornaria a comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. De qualquer forma, Beryl pergunta por que ela veio, e a Lucia explica que parte de seus deveres como comandante é treinar novos recrutas. Então, ela decidiu recomendar Beryl como instrutor especial de espadas, conseguindo até uma ordem imperial aprovada. Ela veio dar uma notícia a ele. Beryl nunca pediu para ser instrutor imperial, então considera recusar, mas seu pai avisa que desobedecer uma ordem imperial pode resultar em execução, então ele não pode ignorar. A Lucia garante que ele não vai ser morto, mas sofrerá consequências graves se recusar. Então é melhor aceitar. Ela já tem uma carruagem esperando para levá-los à capital. Eles podem partir agora. Amanhã, ela dará os detalhes do novo trabalho. Beryl não acredita que a Lucia queira que ele parta imediatamente, mas seu pai já apoia a ideia. Ele deseja boa sorte a Beryl e diz para ele arrumar uma esposa na capital. Inclusive, ele fala que a Lucia daria uma ótima mulher, mas Beryl pede para ele parar. Tá constrangendo a garota. A diferença de idade entre os dois é gritante, mas a Lucia murmura que não se importaria. De qualquer forma, Beryl não quer descobrir quais são as consequências graves de recusar uma ordem imperial, então aceita a oferta e parte com a Lucia. Na carruagem, Beryl nota que a Lucia ainda usa a espada que ele lhe deu. Uma espada que ele dá a todos os alunos que se formam em seu dojo. E a Lucia cuidou muito bem da sua. Beryl fica feliz em ver que ela valoriza tanto o presente, mas acha que aquela espada não é digna dos cavaleiros. Ele diz que ela precisa encontrar algo melhor, mas a Lucia insiste que aquela é perfeita para ela. Beryl supõe que ela seja tão apegada à espada porque veio do seu mestre de infância. Ainda acredita que ele é melhor que ela, mas ele é apenas um espadachim comum e nunca seria capaz de ser um instrutor especial. Ou então que a Lucia fala animada que o mestre espadachim caipira finalmente está vindo para a capital. Beryl não faz ideia de quem ela está falando, pois não é caipira e muito menos um mestre espadachim, mas ela diz que ele é famoso no mundo da esgrima. Treinou dezenas de alunos que se tornaram lendários, então uma lenda viva, embora ele não goste do apelido. Beryl acha a história interessante, mas está convencido de que só a Lucia o vê como mestre. Logo, eles chegam à capital real e a Lucia deixa Beryl em uma pousada para descansar, dizendo que o buscará de manhã. No dia seguinte, a Lucia leva Beryl ao castelo e o apresenta a Ordem dos Cavaleiros, que nem ela diz ao reparo que Beryl é tão forte, então deve se sentir honrados por tê-lo como instrutor. No entanto, alguns cavaleiros não acham que Beryl merece a posição, e um deles está particularmente insatisfeito. Mais tarde, Beryl conversa com a Lucia nos corredores, e ela o parabeniza por se tornar instrutor oficial. Ela explica que ele só precisa vir treinar os recrutas 3 ou 4 vezes por mês, então não atrapalhará suas aulas no dojo. Foi então que uma garota corre até Beryl, tão animada em vê-lo que mal se contém. Seu nome é Karune, e ela foi uma aluna do dojo dele há 2 anos. Ele lembra que seu sonho era entrar na Ordem dos Cavaleiros, e fica feliz que ela conseguiu. Embora ainda seja apenas uma recruta, ela está feliz por treinar com Beryl novamente, assim como a Lucia. Naquele mesmo dia, Beryl volta para casa, mas ao abrir a porta, encontra outro ex-aluno, Handrid, que veio apresentar sua esposa e filho recém-nascido. Beryl fica feliz por vê-lo bem, mas seu pai o interrompe e diz que ele não deveria voltar para casa até arrumar uma mulher e um filho, como Handrid. Falando nisso, Handrid se tornou um aventureiro de platina após se formar no dojo, mas agora quer se aposentar e voltar para a vila. Beryl se surpreende que ele desista disso tão facilmente, mas ser aventureiro é perigoso e ele não quer arriscar tendo um filho. Enquanto está lá, Handrid promete cuidar do dojo, mas Beryl não entende nada. Seu pai explica que como Handrid é habilidoso, ele pode assumir como instrutor, o que significa que Beryl não precisa mais ficar lá, ou seja, seu pai o está expulsando mesmo que a casa seja do Beryl. No dia seguinte, Beryl explica a situação para Lucia e diz que precisa de uma casa na cidade. A pousada em que ficou é muito luxuosa para ele, então quer algo mais acessível. A Lucia se oferece para ajudá-la a procurar, e até sugere que ele more com ela. Beryl recusa, achando inapropriado.
para a decepção dela, é claro. Ela então o convida para almoçar e ele aceita. Agora ela tá num pique de encontro. No caminho, porém, alguém chama a Lucia de sem vergonha por andar com um homem e chamá-lo de mestre. A garota parece ter uma história ruim com a Lucia e acha absurdo que uma comandante orgulhosa ande com um homem aleatório. Barry tenta esconder atrás do mapa para evitar conflitos, mas a garota puxa o mapa e quando vê seu rosto o reconhece e grita mestre. Barry fica confuso, pois não sabe quem ela é. Ela se apresenta como Surena Lissandra e lembra que ele a salvou e a ensinou a usar uma espada há 20 anos. Barry demora, mas lembra de ter encontrado uma garota ferida no passado. Ele a curou e a treinou, mas não havia mais de uma década. Fica feliz em saber que ela é uma aventureira de patente negra. Surena se desculpa por não visitar e pergunta por que ele está na capital. A Lucia explica que Barry foi nomeado instrutor da Ordem dos Cavaleiros e que o está ajudando a encontrar uma pousada. Surena diz que, como aventureira, ela seria melhor nisso, e as duas começam a discutir. Barry não entende a rivalidade, mas com a ajuda delas, encontra um lugar adequado. Ele agradece a ambas, mas pede que parem de brigar por sua causa, pois não aguenta mais gritos. Por respeito, elas obedecem e vão embora em silêncio, enquanto Barry as observa da janela. Embora ele não possa dizer que vai apreciar toda a agitação da vida na cidade, acha bom que terá tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros está treinando costume, e o vice-comandante Heinlitz está dominando todos com sua habilidade. Após derrotar seu oponente, a Lucia faz um anúncio e informa a todos que houve uma mudança no cronograma. Em vez de 4 vezes no mês, Barry começará a instruí-los hoje. Portanto, ela espera que sejam mais do que nunca. Barry diz que está feliz por estar ali, mas antes de começar sua primeira aula, Heinlitz se aproxima e diz que tem algo a declarar. Para ser um instrutor especial da Ordem, Barry precisaria ter um certo nível de força, então ele o desafia para um duelo. Heinlitz não está sendo desrespeitoso, apenas quer ter certeza de que Barry é qualificado, e como vice-comandante, tem o direito de solicitar um duelo, então a Lucia o autoriza. Barry gostaria que ela parasse de concordar com coisas por ele, mas como foi desafiado, não tem escolha a não ser aceitar. Heinlitz acredita que a Lucia só valoriza Barry porque ele foi seu instrutor na infância, mas isso não significa que ele sirva para treinar a Ordem, então Heinlitz provará isso derrotando ele. Barry até concorda com Heinlitz, pois também não se acha bom o suficiente, mas seria vergonhoso para Lucia se o homem que ela recomendou perdesse facilmente, então ele decide se esforçar ao máximo. O duelo começa e Heinlitz avança com ataque. Barry desvia os golpes, impressionado com o poder e velocidade de Heinlitz, mas ele sabe que se conseguir defletir um dos golpes no momento certo, Heinlitz ficará vulnerável e ele poderá contra-atacar. É exatamente o que acontece. Heinlitz fica sem palavras, pois em uma batalha real ele teria morrido naquele instante. Isso conta como ponto para Barry. Os dois voltam às posições iniciais e Heinlitz ataca novamente. Barry ainda se surpreende com a força dele, mas todos seus movimentos são previsíveis, então foi fácil desviar. Heinlitz percebe que não vencerá sem se esforçar e usa seu golpe especial, a técnica da lâmina que ruge. O ataque é tão poderoso que não pode ser bloqueado ou desviado, então Barry não deveria ter chance. No entanto, quando Heinlitz golpeia, Barry desaparece e reaparece atrás dele, com a espada no pescoço de Heinlitz. Com isso, Barry vence oficialmente o duelo. Heinlitz nem está bravo, só impressionado. Ele se desculpa por ter sido rude antes. Tarde, Heinlitz organiza uma festa para celebrar Barry como novo instrutor, mas ainda quer saber como ele conseguiu contra-atacar seu movimento giratório. Barry explica que apenas se moveu junto com a rotação de Heinlitz, terminando atrás dele, mas fazer isso é muito mais difícil do que ele deixa transparecer. De qualquer forma, Heinlitz está ansioso para treinar sob o comando de Barry e os outros também. Mano, passou uma semana desde que Barry se tornou instrutor aqui, e enquanto dois dos cavaleiros praticam juntos, ele se aproxima para dar alguns conselhos. Ele observou como eles lutam, e seu manejo da espada é decente, mas acha que precisam trabalhar na distância. Ele demonstra que, se você concentrar demais em observar a espada do oponente, pode se aproximar sem que você perceba. Pode não parecer muito, mas uma luta real, meio passo de distância, pode ser a diferença entre vencer e perder. Barry pensou que estava apenas dando um conselho básico aos seus alunos, mas pela forma como todos estão olhando para ele, você diria que ele acabou de soltar os versos mais incríveis de todos os tempos. Desde o duelo de Barry com Heinlitz, os cavaleiros tratam cada palavra dele como evangelho, e ele admite que isso tornou seu trabalho muito mais fácil. Quando o treino termina, Barry se senta para relaxar, e Heinlitz lhe entrega uma toalha para enxugar o suor. Alguns minutos depois, Karune se aproxima e pergunta se ele tem planos depois. Barry não tinha nada planejado, então Karune pergunta se ele gostaria que ela lhe mostrasse a cidade. Agora que pensa nisso, Barry ainda não teve a chance de explorar Baltrain direito, então ele aceita a oferta. E ela sai correndo animada para trocar de roupa. Enquanto isso, a Lucia está ocupada em uma reunião com oficiais reais, entregando um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente com um novo instrutor especial contratado recentemente. A Lucia assegura que Barry superou todas as expectativas, e como não há mais nada a discutir, a reunião é encerrada. Muitos avisaram que se quisesse continuar desenvolvendo sua esgrima, ela deveria evitar se tornar capitã dos cavaleiros por causa da burocracia. A única razão pela qual ela aceitou o cargo foi porque precisava de uma posição de poder para trazer seu mestre à capital.
normal. Quando a Lucia ainda era criança, seus pais a levaram ao dojo de Beryl para aprender a se defender. Desde o momento em que o conheceu, soube que ele era uma pessoa gentil. Depois de entrar no dojo, Beryl a fez praticar golpes de espada e pular entre troncos para treinar mobilidade. Também a fez fazer treino básico de força. Seus métodos podem ter sido pouco ortodoxos, mas logo a Lucia se sentiu à vontade com a espada. Um dia, Beryl perguntou se ela queria um combate simulado, e ela aceitou animada, querendo mostrar tudo que aprendeu. Porém, ao enfrentá-lo de verdade, não encontrou aberturas em sua guarda. Como a Lucia cresceu aprendendo com Beryl, achava que todos os instrutores eram tão bons quanto ele. Até um dia que participaram de um combate simulado contra outro dojo. Seu oponente estava cheio de falhas, e tinha a paciência de uma criança, atacando sem estratégia nenhuma. Como esperado, a Lucia o derrotou facilmente, sem desafio algum. Após o combate, Beryl e seus alunos voltaram ao dojo, e ele ficou feliz por eles terem enfrentado estilos diferentes. Falando nisso, a Lucia pergunta se seu dojo é acima da média, mas Beryl prefere não pensar assim. Claro, venceram hoje, mas o importante é o aprendizado, não a vitória. A Lucia entende, mas então nota que seu grampo sumiu. Ela percebe que deve tê-lo deixado no dojo inimigo e volta para buscá-lo. Quando chega, o homem que derrotou já o encontrou. Por um instante, parece que ele vai devolvê-lo, sem problemas. Mas seria fácil demais, né? Em vez disso, joga o grampo do cabelo dela dentro do dojo e diz que ela terá que enfrentar todos eles se quiser recuperar. Ela pode tê-lo vencido no combate, mas ele acha impossível perder com todos os amigos ao seu lado. É um covarde, né? Considerando quão ruim eles eram. A Lucia até teria chance sozinha, mas ela sabe que Beryl não iria querer que ele usasse suas habilidades para bater nos outros. Então ela só ficou parada, totalmente pronta para apanhar. Porém, antes que o babaca pudesse acertar seu rosto, Beryl aparece na frente de Alucia e leva o golpe no lugar dela. O golpe de espada não machucou ele, mas doeu um pouco. Então ele pergunta aos garotos se é realmente assim que querem usar sua espada. O babaca ainda não entende que o que está fazendo é errado, então tenta acertar a cabeça de Beryl dessa vez. Só que Beryl desvia fácil e desarma o cara no movimento rápido. Ele ainda para os ataques de vários amigos do babaca, mas antes que piore, o mestre do dojo aparece. Ele ouviu a confusão e veio correndo, mas fica muito decepcionado ao ver seus alunos agindo como selvagens. Ele se ajoelha e pede desculpas sinceras a Beryl, prometendo que isso não se repetirá. Beryl e a Lucia voltam para casa juntos, e ele explica que teve um mau pressentimento quando ela foi buscar o grampo, então foi atrás para garantir que ela estivesse bem. A Lucia se sente mal porque Beryl apanhou por causa dela, mas ele diz que o golpe nem foi tão ruim, e além disso, ela não fez nada de errado. Não precisa se culpar. Ele acha que a culpa foi dele, pois como professor, não deveria tê-la deixado ir sozinha para uma situação perigosa. Os anos se passam e a Lucia está em outro treino com Beryl. A técnica dele ainda é impecável, mas desta vez, quando ele ataca, ela consegue acompanhar e até marcar um ponto contra ele. Beryl fica surpreso com o quanto ela evoluiu e acha que ela está pronta para seguir em frente e se formar. Então ele lhe entrega sua espada cerimonial de graduação. A Lucia já tinha percebido que Beryl não sabia o quão divina era sua habilidade, e ela não queria sair do dojo. Ainda tinha tanto a aprender com ele, mas ao mesmo tempo não queria causar problemas, então não discutiu. Em vez disso, decidiu provar que as técnicas de Beryl eram superiores. Ela se inscreveu na Ordem dos Cavaleiros e fez o teste. Como esperado, nenhum dos candidatos era páreo para o treino que Beryl lhe deu. Até os examinadores não conseguiram acompanhá-la. Imagine enfrentar o próprio Beryl. Ele tem reflexos quase sobre-humanos e habilidades de observação muito além do normal. Para Lucia, não há dúvida, Beryl é o maior espadachim do mundo. Só que Beryl não sabe disso, e conhecendo ele, ficaria feliz vivendo como um mestre anônimo. Mas a Lucia se recusou a deixar seu mestre sem reconhecimento devido. Com suas habilidades, ela subiu na ordem, na esperança de ganhar poder para apoiá-lo. Quando finalmente virou comandante, já haviam se passado 10 anos desde que saiu do dojo, e nesse tempo, Beryl ficou ainda mais incrível do que ela lembrava. Ela até se sente um pouco culpada por tê-lo nomeado instrutor sem perguntar, mas era o único jeito de fazê-lo sair da vila e ganhar algum reconhecimento. De volta ao salão de treino, ela pergunta a Hamlet como foi o treino com Beryl. Ele diz que foi incrível e que todos aprenderam muito. A Lucia não vê Beryl por perto e pergunta se ele já foi para casa, mas Hamlet diz que ele saiu com Karuni. Ela queria mostrar a cidade para ele. A Lucia ficou com um pouco de ciúme. Karuni basicamente chamou Beryl para o encontro e ela queria ter pensado nisso antes. Enquanto isso, no encontro de Beryl e Karuni, ela mostra todas as lojas da cidade, e Beryl se impressiona com quão movimentado é o lugar comparado à sua vila. Ele é estranho só ela tê-lo levado ao Distrito Oeste, já que as atrações turísticas como o palácio e a igreja ficam no norte. Karuni diz que ele tá certo, mas depois de morar na cidade, ver o palácio toda hora fica chato, só que Beryl queria mesmo visitar ele. Enquanto caminham pelo mercado, Beryl ouve alguém chamando por ele. Ele vira e vê uma garota se aproximando. Ela o chama de mestre, então deve ter sido sua aluna, mas ele não lembra quem ela é. Ela parece ser a amiga de Karuni, mas Beryl ainda não reconhece. A garota fica decepcionada e aponta para a espada, lembrando de que foi sua aluna. Beryl pensa mais alguns segundos e finalmente se lembra. Seu nome é Fice, e ela realmente treinou com ele por 2 anos junto da Karuni. Só que ela estava bem diferente na época. Faz 5 anos que ele não a vê.
Era óbvio que ela teria crescido, e ela está indo bem na capital, pois agora é a melhor do corpo mágico. Beryl fica feliz, mas surpreso. Ele não lembra de ter ensinado magia a ela. Karune pergunta se Fissy veio fazer compras, e ela explica que veio buscar acessórios mágicos. Beryl nunca ouviu falar nisso, então Fissy pega um e explica que permite qualquer um usar magia, embora ela mesma não precise. Beryl se impressiona, mas faz sentido, já que ela é do corpo mágico. Nisso, uma mulher grita: sua bolsa foi roubada. Beryl se prepara para correr atrás do ladrão, mas Fissy diz que pode resolver sozinha. Ela saca a espada, envolve em magia e desfere um golpe na direção do ladrão. Energia mágica amarra as pernas dele e quando ele cai, Karune o prende. Beryl fica impressionado, especialmente com a magia de Fissy. Nunca viu nada igual. Ela explica que usa magia junto com as técnicas que ele ensinou e agradece. Beryl também fica feliz que ela ainda usa tudo que aprendeu com ele. Na manhã seguinte, Beryl sai para passear pela cidade quando ouve alguém chamando seu nome. Ele vira e vê uma menininha. Ele pergunta se ela tá perdida, e a garota grita com ele por tratá-la como criança. Ela é a chefe do corpo mágico. Beryl acha que é brincadeira, mas a garota Lucy fica frustrada e conjura uma bola de fogo gigante do dedo. Aí ele acredita, mas fica surpreso que uma criança use magia assim. Lucy diz para parar de chamá-la de pequena, ela é adulta. Ou melhor, é mais velha que ele. Fissy falou muito bem de Beryl, e Lucy queria conhecê-lo. Ela sabe que ele deve ser um ótimo professor, mas Beryl diz que o mérito é todo do esforço da Fissy. Beryl continua caminhando por educação, mas Lucy o leva para um lugar aberto, e qualquer jogador sabe onde isso vai dar, né? Lucy adora magia e treina todo dia, mas não tem adversários à altura. Como Beryl é um mestre lendário, ela quer enfrentá-lo. Antes que ele possa recusar, ela lança uma rajada de fogo. Beryl desvia, mas pelo jeito que ela olha, ele sabe que não vai escapar sem uma luta. A Lucy solta uma bola de fogo enorme no Beryl. Ele pula para o lado e começa a se esquivar, evitando o ataque. Lucy continua jogando bolas de fogo nele, mas o Beryl consegue desviar e aparar tudo que ela lança. Então, ela decide mudar de tática e usa magia de gelo para criar 3 bolas de gelo. Elas arremessam contra o Beryl, mas, apesar do tamanho, ele corta todas ao meio com um só golpe da espada. Depois de ver o que Beryl é capaz, Lucy fica ainda mais animada com a luta, mas o Beryl quer acabar logo com isso e começa a correr em direção a ela. Ele não quer machucá-la de verdade, só dar uma pancada com o cabo da espada para nocauteá-la. Porém, quando ele está prestes a acertar, Lucy se envolve em chamas, forçando Beryl a recuar. Ela ficou com medo por um segundo, pois sabe que seria nocauteada na hora, se ele chegasse perto demais. O Beryl começa a desejar que também soubesse usar magia, porque é difícil lutar contra isso só com uma espada, mas a Lucy mal começou. Ela conjura ainda mais bolas de fogo atrás dele, obrigando-o a correr de novo. Ela acha engraçado como ele fica correndo sem estratégia, mas é a primeira vez que ele enfrenta um mago. Não tem um manual para isso. As bolas de fogo param de cair, mas quando Beryl acha que tá seguro, Lucy derruba uma bola de gelo gigante em cima dele. Ele a vê a tempo e rebate de volta, mas ela a destrói facilmente com sua magia de fogo. Resultado, uma névoa grossa atrapalha a visão dela. O Beryl tenta aproveitar a abertura para atacar, mas Lucy ainda tem truques na manga e usa magia de raio para empurrá-lo para trás. Até agora, o Beryl não conseguiu um golpe sólido nela, mas ela também não acertou ele, e isso está a irritando. Ela queria terminar isso com magias básicas, mas como o Beryl resistiu tanto, ela decide usar seu trunfo. O Beryl vê que ela hesita por um instante e acha que pode ser sua chance de atacar, mas um segundo depois, ele congela no lugar. Lucy acabou de invocar um buraco negro. Ele não sabe ao certo o que aquilo faz, mas tem certeza de que seria ruim se avançasse. Então, espera pacientemente. Porém, de repente, Lucy desiste e dissipa a magia. Não faz sentido continuar se o Beryl conseguir manter a calma diante de um buraco negro. Ela se desculpa por exagerar e sugere que parem por hoje. O Beryl só fica aliviado por não ter que lutar mais. É estressante enfrentar alguém como ela, mas, por curiosidade, ele pergunta o que aconteceria se ela tivesse lançado o feitiço. Lucy explica que, em teoria, o feitiço teria despedaçado o corpo do Beryl, mas agora ela entende por que a Fissy admira tanto ele. A maioria desmaiaria de medo só de ver aquilo, e é a primeira vez que ela encontra um espadachim como o Beryl, que consegue lutar tão bem assim. Mesmo assim, ela se desculpa forçá-lo a um duelo aleatório, e diz que ele pode ir ao estilo de magia depois. Ela vai compensar o transtorno. Mais tarde, o Beryl vai ao salão de treino como de costume, para instruir os alunos. No intervalo, ele esbarra na Fissy no corredor. Ela está entregando poções de cura do instituto e oferece uma para ele. Ele recusa, já que são caras, mas ela insiste que é grátis, como desculpa pelo que aconteceu com a Lucy de manhã. O Beryl ainda achava que a Lucy era só uma garotinha, mas a Fissy explica que ela usa magia para parecer jovem. Ninguém sabe sua idade real. Mesmo assim, o Beryl fica impressionado com o poder dela. Ele realmente achou que é de base. Depois disso, ele nunca mais quer brigar com um mago. Mas a Fissy diz que a Lucy é exceção. A maioria não consegue lançar magia sem parar como ela. Nisso, a Lucy aparece e diz que o Beryl recebeu um pedido especial. Ela o leva a uma sala onde encontra a Surena. A guilda dos aventureiros quer contratá-lo para treinar novatos antes do primeiro calabouço deles. Isso faz o Beryl lembrar de quando ele mesmo quis ser aventureiro, mas fugiu no primeiro dia após apanhar de monstros. Ele acha a profissão perigosa, mas é exatamente por isso que querem ele para preparar os novatos. A
A Surena o convence a ir à guilda e falar com o mestre, tá? Ele encontra a Lucia no sofá. Ela é amiga do mestre e veio encontrá-lo. O mestre Nidius já ouviu falar muito do Beryl e tem certeza de que ele é a escolha certa. O Beryl tenta dizer que ainda não aceitou, mas é ignorado. O assistente Migan questiona se o Beryl tem experiência como aventureiro. Ele diz que não, e Migan duvida que ele seja qualificado. Isso deixa Surena e a Lucia furiosas. Elas já garantiram por ele. Nidus propõe o teste. Se o Beryl vencer Serena, rank preto em um duelo está aprovado. E assim, uma multidão se reúne para ver a luta. A Surena está animada. Ela treinou com Beryl quando criança, depois que seus pais morreram em um ataque de besta. Ele a acolheu e a ensinou a arte da espada, até ela ser adotada anos depois. Agora, como aventureira rank preto, ela quer mostrar o quanto evoluiu. O duelo começa e Surena ataca sem parar. Ela é rápida, mas o Beryl acompanha. Ele percebe um defeito no dela. O braço esquerdo trava um pouco e a desarma. Com um golpe rápido, ele a derruba e aponta a espada para o seu pescoço. Vitória do Beryl. Migan se desculpa por duvidar e o Beryl é contratado. No dia seguinte, ele leva 3 novatos: Porta, Nidri e Sarikatsu a um calabouço. Tudo ocorre bem até Sarikatsu detectar algo poderoso. O relógio mágico dele quebra e Porta é sequestrado por um monstro chamado Eonagrael. Até os melhores aventureiros não teriam chance, mas o Beryl e Surena não têm escolha. Precisam lutar. Beryl tá mó arrependido de ter topado essa missão, mas pelo menos a Surena tá com ele. E como ela é aventureira de rank preto, devia dar conta do grifo. Enquanto ela lida com isso, Beryl quer ajudar o Porta, mas quando ele estica a mão para pedir uma poção de cura, a Surena deixa ele lá e fala que vai ajudar o Porta no lugar dele. Beryl nem teve tempo de reagir que o grifo atacou. Ele desviou rolando e agora não tem escolha, vai ter que lutar. O grifo tenta esfaquear ele com as garras, mas Beryl bloqueia tudo na espada. Quando vê uma brecha, ele mira nas pernas do bicho. Azar, as escamas são duras pra caramba, e o golpe não fez nada. Ele tá preso na defensiva, mas precisa segurar o grifo pra Surena salvar o Porta. Só que, quando ele olhou pra ela, baixou a guarda 1 segundo e quase morreu. Bloqueou na hora, mas se cortou feio. Agora tem que achar um jeito de acabar com o grifo antes que o grifo acabe com ele. Normalmente, Beryl mira areia na cabeça, mas como o grifo cospe fogo, atacar de frente é furada. Ele tenta pelo lado, mas o grifo vê e dá uma rabada nele. Mesmo assim, Beryl corta o rabo do bicho. O grifo pirou e tacou uma bola de fogo gigante. Beryl pulou para trás. Sabia que cortar o rabo ia deixar ele puto, mas não esperava que o grifo fosse investir de cabeça baixa. O chifre acertou Beryl, mas ele aguentou. Reposicionou e decidiu esperar a birra passar. Só que o grifo saiu voando com Beryl nas costas. Se cair dessa altura, é morte na certa. Ele se segurou com tudo, mas o grifo ficou mais bravo. Quando pousou, Beryl pulou, mas o grifo parou de frescura. Esquentou o chão com magia e virou tudo lava. Beryl ficou em cima de uma pedra para não virar churrasco. E pior, a lava tá entrando nas cavernas e as crianças lá dentro vão fritar. Beryl ouve os gritos e, sem pensar, corre pela lava. A bota protegeu ele aí, não sei como. Na luta, as escamas do grifo ainda tancavam tudo. O bicho tacou mais bolas de fogo e Beryl teve que correr desviando. Uma explosão jogou ele no ar, mas ele aproveitou e enfiou a espada no olho do grifo. O grifo gritou, derrubou Beryl e a espada ficou cravada no olho dele. A boa, o grifo tá cego de um olho. A ruim, o Beryl agora tá sem arma. O grifo ia descer o cacete, mas algo distraiu ele. Era a Surena pulando de um penhasco com 2 lâminas, dando um gritão. Ela atinge o grifo na velocidade máxima, derrubou ele e cortou o pescoço. Acabou a luta. Surena viu a espada quebrada de Beryl no olho do grifo e se desculpou. Isso não teria acontecido se eu ajudasse antes. Beryl falou para ela relaxar. Ele estava mais preocupado com as crianças, que saíram da caverna sem queimaduras graves. No final, deu tudo certo. O grupo voltou para a guilda e o mestre ficou chocado que Beryl e Surena mataram um monstro nomeado. Surena disse que sem o Beryl, ela teria morrido. Beryl tentou dar crédito para Surena, mas ela cagou. O mestre elogiou Beryl e até ofereceu para ele virar aventureiro, mas Beryl recusou na hora. Depois, Surena se desculpou de novo por ter arrastado ele para essa encrenca. Beryl falou que não ligava, mas ainda acha que não merece tanto hype. Surena insistiu que ele foi foda e agradeceu por lutarem juntos. No dia seguinte, Beryl foi cedo arrumar a espada quebrada. Como não conhecia a capital, pediu ajuda da Kurune. Ela topou na hora, porque já ia no ferreiro mesmo. A Lucia foi junto, não por ciúmes, claro. Lógico não, né? Ela perdeu todos os dates com Beryl e não ia perder essa chance de sair com o cara. Chegando lá, o ferreiro era o Balder, um ex-aluno do Beryl. Sim, ele é mais velho que o próprio mestre. Na época, treinou no dojo para ser um bom ferreiro, para entender o que os espadachins queriam quando fossem na sua loja. Balder alcançou o sonho e agora tá felizão. Kurune pediu para afiar a espada curta e ele topou. Aí, ele pede para ela mostrar a espada. Kurune entrega e o Balder examina com cara de concentrado, mas depois de uns segundos, ele larga a espada e fala que não tem salvação. Ela detonou o ferro todo. A Lucia acha estranho, já que Kurune é super cuidadosa nos treinos. Se a espada tá assim, só tem uma explicação. Beryl vira para Kurune e pergunta como ela se sente segurando a espada curta. Ela pensa e diz que a espada tá leve. Beryl e Balder já sacaram o problema. Ela não serve para espada curta. Se não sente o peso, não dá para manejar direito. O golpe fica fraco. Eles decidem arrumar uma espada nova para ela. Beryl acha que uma espadona de 2 mãos
mãos combina. Kuruni é pequena, mas muito forte. Ele pede para ela testar. A espada é bem mais pesada, mas ela consegue balançar de boa. Kuruni compra na hora, afinal, foi recomendação do mestre Beryl, e ela adorou o estilo épico de carregar nas costas. Com a Kuruni resolvida, Beryl procura uma espada nova na coleção do Balder, mas a Lucia insiste. Um cara do nível dele merece uma espada personalizada, feita sob medida. Beryl acha isso um exagero, mas enquanto ele procura, a Surena entra em um saco gigante. A Lucia e Surena já começaram a brigar, odeiam se ver, mas Beryl corta o clima e pergunta o que ela tá fazendo ali. Surena explica que trouxe a pena do grifo que eles mataram e quer que o Balder faça uma espada longa com ela. Uma pena não, né? Trouxe uma pata inteira. Balder fica hypado, nunca fez uma arma de um monstro nomeado. Mas por que uma espada longa? Surena é das lâminas gêmeas. Ela revela que quer dar a espada pro Beryl. Ele recusa, dizendo que ela merece mais, já que deu o golpe final. Surena insiste, para compensar a espada que ele perdeu. Balder corta a discussão e fala pro Beryl aceitar logo. Não para apoiar ela, mas porque ele morre de vontade de forjar algo insano com partes de monstro. Beryl aceita, mas já vê a cara animada do Balder e avisa. Só quero uma espada normal, tá? Sem exageros. Balder promete, mas ninguém acredita. Ele pede uma semana para fazer a sua obra-prima, e Beryl topa. Com tudo resolvido, Beryl vai embora, mas a Kuruni pede um favor. Aulas com a espadona. Beryl ensina que ela tem duas funções: golpes pesados com força total, balançar lateral ajuda no momento, segurar pelo ricaço para manobrar melhor. Kuruni testa e lembra dos tempos de dojo. Ela treinou anos para acertar os golpes. De noite, Beryl volta para casa sozinho, vê uma pessoa vindo na direção dele. Ele não desconfia, mas quando passam, ela tenta roubar a grana dele. Beryl segura o braço dela, mas a mina só toma magia de fogo nele para distrair. Funcionou. Beryl soltou para se proteger e ela fugiu. A garota entra num prédio abandonado, cheio de homens apostando. Ela entrega o dinheiro roubado, mas os caras reclamam que é muito pouco. O chefe defende ela. A Mui não faria isso de propósito. Mui fica impassível, mas sabe que o chefe é cruel. Erros não são tolerados. Só que ela percebe que fez um erro gigante. Na correria, deixou cair o anel dela no chão, e o Beryl acabou de encontrar. No dia seguinte, no salão de treino, Karuni ainda tá treinando com sua espada nova, e Hemblet está lutando contra o Beryl do outro lado. Até agora, ele não acertou nenhum golpe no Beryl. Quando ele parte pro ataque final, muda a estratégia e mira um corte vertical no abdômen do Beryl. Beryl até curte a técnica, mas ainda consegue bloquear. Hemblet se rende, agradece a aula, e Beryl elogia, quase perfeito, mas não o suficiente para vencer meus reflexos. Hemblet olha para Karuni e comenta: "Ficar de arma do nada foi coragem, hein? Mas ela manda bem. A Ordem dos Cavaleiros precisa melhorar o poder de luta para enfrentar os ladrões do Crepúsculo. Esses ladrões estão causando caos na capital. A Guarda Real e a Ordem estão na investigação. Quando achar esconderijo, vão invadir. E a Karuni é tanque de guerra." Hemblet brinca: "Você, Beryl, acabaria com eles sozinho, mas não vou te encher com o trabalho chato. Deixa com a Ordem." Beryl nem liga, ele nunca lutou contra bandido e não quer começar, mas lembra do anel que pegou da ladra ontem e pensa se ajuda na investigação. Só que a Karuni vê o anel e acha que é presente. Hemblet concorda e ela zoa: "Se for pedir a Lucia em casamento, pega o maior. Esse aí só serve pra criança." Beryl explica que foi abordado por uma batedora. Ele segurou a mão dela, mas ela fugiu com magia de fogo. Estranho, quem tem magia não vira ladra. Talvez ela usou um acessório mágico. Hemblet teoriza. Beryl quer devolver o anel. Hemblet manda deixar na recepção da Ordem. Ele obedece e já pensa em comprar casa, mas os preços quase dão um infarto nele. De repente, ele vê a garota que tentou roubá-lo. Ela parece procurar algo. Ele vai ver se pode ajudar, mas, chegando perto, percebe que é a garota que tentou roubá-lo ontem. Pergunta se ela tá procurando o anel, e ao ver isso, ela ataca. Beryl pede calma para não chamar atenção. Primeiro, deixei o anel na recepção da Ordem. Segundo, você roubou esse anel? Por que tá tão desesperada para recuperá-lo? Ela diz que não roubou, e Beryl acredita. Convida ela para irem buscar o anel juntos. Mui hesita, mas ele avisa: "Sozinha vai ser difícil provar que é seu. Se eu confirmar, é rapidinho." Mui topa, mas de má vontade. Chegando na Ordem, Beryl pega o anel, mas antes de entregar, quer conversar. A Lucia parece solta. "É sua filha secreta, é?" Beryl diz que tem nada a ver isso e explica a situação. A Lucia cogita prender Mui, mas ele defende: "Vai parar de roubar se eu te soltar?" Mui ignora e exige o anel. Ela não vai parar, mas Beryl vê que ela é honesta no fundo. A Lucia pergunta se a magia dela é natural. Mui confirma e a Lucia explica: "O reino bancaria seus estudos, não precisa roubar." Beryl percebe o golpe. Ressuscitar a gente é impossível, mas sabe que ela não vai acreditar. A Lucia sai para checar algo, e Beryl oferece biscoito. Mui recusa, mas ele traz pão e ela devora tudo. Estava faminta. Lucy, a chefe do corpo mágico, entra e convida Mui para o Instituto Mágico. Mui recusa. "Lá, não vou ganhar 5 milhões. Pra que tanto dinheiro?" Lucy pergunta. "Para um tal de Twilight reviver minha irmã."
Lucy esculacha, ressurreição é farsa. Ele te enganou. Mil insiste que viu a irmã mexer, mas Lucy explica, foi telecinese, não magia. Me leve até esse Twilight. Ele revela, Twilight é líder dos ladrões do crepúsculo. Lucy e Beryl partem para o covil. Beryl até queria uma espada de verdade, mas Lucy garante, de madeira já basta. Lucy explode a porta e os bandidos atacam. Ela manda um pro espaço e vai pro porão enfrentar Twilight. Ele usa acessórios mágicos, gelo, telecinese, fogo, entre outros poderes. Foi assim que enganam a Millie, né? Movendo o cadáver. Lucy desvia de tudo e derruba ele com um golpe de vento. No andar de cima, Beryl derrota bandidos com a espada de madeira. Um xinga a Millie e Beryl acerta o cara na garganta de novo. Lucy volta com Twilight e obriga ele a confessar a farsa. Millie desaba. A irmã nunca voltará. Enquanto levam os bandidos, o homem encapuzado assassina Twilight com um dispositivo mágico. Ele reporta ao chefe. Twilight foi silenciado. O plano tá seguro. O Papa comemora. Vai usar os cadáveres que Twilight juntou para recriar um milagre e nada vai pará-lo. Beryl termina o treino com seus estudantes. A Lucia chega e quer conversar algo. Ela revela que o bandido Twilight foi morto enquanto estava sendo levado. Parece que foi por conta de um acessório mágico que estava dentro dele. As investigações seguem com a ajuda do corpo de magia. Beryl pergunta sobre os corpos que eles recolheram. A Lucia fala que o grupo de bandidos não sabia nada sobre o paradeiro dos corpos. Agora estão sem pistas para onde os cadáveres foram parar. Beryl se lembra das palavras de Lucy e acredita que tem alguém agindo por trás dos panos. Beryl vai para a loja de armas, pega sua mais nova espada feita sob medida. O ferreiro achou bem difícil raspar o osso do grifo para usar de material para a espada, porém foi bem divertido. Kurumi achou a espada do mestre muito bonita, embora o próprio ache que talvez não combine com um velho como ele. Agora os dois voltaram para o centro de treinamento para Beryl testar o quanto essa lâmina corta e Kurumi vai ajudar. No caminho, eles se encontram com Lucy, que quer conversar seriamente com Beryl. O treino vai ter que ficar para depois. Lucy e Beryl chegam numa grande mansão e olha só, é a casa da Lucy. Beryl quer saber como está a Millie e Lucy diz que ela está tentando fazê-la entrar no Instituto de Magia. Após entrarem, Lucy está tomando um chá e apresenta um senhor ao seu lado. Seu nome é Ibroy Roman, um padre da igreja de Esfine, que fica no país de Ardvania. A religião dele se originou nesse local próximo de onde estão. Lucy revela que todos os acessórios que o bandido do Twilight estava usando vinham de Esfine, de Ardvania. Beryl fica surpreso com essa informação, e o padre conta que o bandido ganhou isso de um bispo chamado Revel Saleon, o fazendo coletar corpos em troca dos acessórios. Lucy desconfia que Twilight foi morto remotamente pelo bispo, controlando o acessório para que nada fosse explanado dele. Dito isso, Beryl fica na dúvida do porquê um bispo precisaria de cadáveres. O padre Ibroy conta que o bispo quer o milagre de Esfine, que no país deles é outro termo para magia. Ibroy diz que o milagre supremo do deus de Esfine seria a ressurreição dos mortos. Logicamente o padre não crê nisso, mas o bispo tá cego nesse caminho. Beryl não concorda em deixar o Reveus sair impune. Contudo, como padre, Ibroy não pode fazer muita coisa. Lucy diz que o Reveus está nesse momento numa igreja Esfine no Distrito Norte, bem nesse país, pois foi convocado para comparecer como testemunha não juramentada no dia de amanhã. E Lucy espera que ele aceite sem causar confusão. Mas se ele fugir para Ardvania, nada poderá ser feito. Ibroy pede para que Beryl capture o bispo caso algo dê errado, pois se o corpo de magia ou a Ordem dos Cavaleiros confrontar diretamente alguém relevante da religião de Esfine, isso pode resultar no conflito entre os dois países. Lucy disse que nada pode impedir Beryl, e a Lucia já tá sabendo do plano deles. Lucy não pode deixar esse bispo nojento sair impune, e pergunta o que Beryl vai fazer. Ele pensa que pode ser uma boa para encontrar o corpo da irmã de Millie. Claro que não tem como trazê-la de volta, mas pelo menos dar um enterro digno para a garota e assim aliviar o coração aflito de Millie tem como ser feito. Então, depois de pensar um pouco, Beryl aceita o serviço. Toma seu chá e tá pronto. Lucy diz que vai recompensar Beryl depois do trabalho ser feito. Quando ele vai embora, encontra Millie na porta. Ela acaba de voltar do mercado e pergunta o que o velhote do Beryl tá fazendo ali. Beryl diz que ela tá muito bem, sendo bastante cuidada por Lucy. Millie ainda tá se adaptando e pergunta o motivo deles ajudarem tanto. Lucy diz que é o natural a se fazer para uma criança que sofreu tanto, mas Millie fala como se não merecesse isso, por ter tentado roubar Beryl. Então, não precisa ir pra escola ou ser tão mimada. Beryl entende que ela tá confusa, sim, por conta dos adultos horríveis que encontrou. Ele diz que criança não tem que se preocupar com essas coisas, e sim fazer o que der vontade, ser mimada e aprender coisas novas, pois aí tem adultos gentis que vão ajudar nesse caminho. Beryl fala que ela tem um belo futuro pela frente, mais longo até que o dele. Beryl então vai embora e se despede de Millie. Cortamos para o bispo Reveus e parece que os soldados estão terminando de carregar os corpos. Beryl já está ali para os impedir, porém aparece um cara que o impede de passar, um membro da Ordem Sagrada. Beryl diz que o bispo tem que comparecer no dia seguinte como testemunha, já que foi intimado, mas o soldado diz que ele não vai precisar fazer isso, e manda seus lacaios usarem magia para atacarem Beryl sem piedade. Eles oram por Deus e ficam bufados começando o ataque. É uma magia de força física, e Beryl tá preocupado pois faz muito tempo que não luta até a morte contra alguém. Contudo, precisa agir.
Ele corta um atravessando sua armadura, mas daí chega mais Randalls. Contudo, um ataque mágico vem e o salva. Ficelle e Kuruni chegando ao resgate. As duas são brabas e dão cabo dos marmanjos inúteis. Beryl continua também e percebe que a magia dele está acabando. Beryl vai para o alvo principal, enquanto as duas ficam dando cobertura. O bispo vê Beryl chegando e começa uma oração para usar uma magia que traz os mortos como zumbis. Nisso aparece a irmã de Millie. É uma sacanagem o que o bispo está fazendo. Ele sim vai queimar no inferno, com certeza. Beryl fica horrorizado com isso e não tem escolha a não ser cortar os zumbis para se proteger. Arrancando a cabeça deles, ele os expurga. Quando vem a irmã da Millie, Beryl abraça e pede desculpas, assim a finalizando. Ele pega o seu anel e chora, lamentando o seu fim que foi desse jeito. O soldadinho Bush agora tá doido para sair na porrada e usa magia para se bufar. Então, começa um duelo intenso entre os espadachins. Beryl diz que seus golpes são mais constantes do que os de Surena e mais fortes do que os do Hemblitz. O maluco acerta o Beryl no ombro, mostrando que seu nível é acima da dos Randalls comuns. Contudo, Beryl não pode desistir. Dito isso, o cara se bufa mais ainda, se perfurando com uma faca e atacando Beryl tão rápido que não dá para ele desviar de todos os golpes, sendo cortado várias vezes. Dito isso, ele não aceita ser derrotado, desvia de um golpe fatal que pega no seu braço e começa a virar o jogo, cortando o soldado fatalmente. Mas o doido ainda se levanta mesmo estando no seu limite. O corpo dele tá sangrando, por tudo quanto é buraco, seus olhos ficam vermelhos, e o maluco diz que não se importa de perder a vida se o milagre se realizar. Então, ele cai no chão e fica ajoelhado. Beryl não entende essa obstinação doentia, e o cara vai de F de vez. Saindo da igreja, Beryl encontra suas alunas e percebe que capturaram o bispo Herville Saleon, agradecendo pela ajuda. O bispo diz que sabe que Spur, o soldado de antes, foi derrotado e deve ter sido uma honra morrer pelo deus Sphine. O meliante diz que prender ele não adiantará de nada, pois o milagre deve acontecer para que o mundo seja salvo. No próximo dia, Beryl lamenta não ter ajudado a Millie trazendo o corpo de sua irmã de volta. Então Lúcio leva para ganhar uma recompensa, e essa recompensa vai ser uma casa, para que Beryl não tenha mais que se hospedar em pousadas. Beryl diz que estava procurando uma, e Lucy diz que essa aí é sua casa antiga. Ao entrar, Beryl vê que Millie tá ali limpando o chão, e Lucy diz que ela vai se matricular no instituto, e ela tá decidindo se vai morar ou não com Beryl, pois para ter a matrícula aprovada, é necessário a aprovação de responsável, um tutor, não é mesmo? Vai ser legal os dois morando juntos, mas se houver problemas, Lucy diz que Millie pode morar com ela. A maga diz que Beryl fez um grande trabalho no dia de ontem, dando o melhor pela Millie e sua irmã, então ela pode confiar que Beryl é um adulto de respeito. Dito isso, a garota entra no quarto, já escolhendo onde vai ficar, e Beryl fica feliz que ela está seguindo em frente. Faz 5 dias que o Beryl se mudou para casa nova, e apesar de estar felizão com a casa, tendo um jardim e encanamento interno, né, ele ainda não se acostumou direito. Fora isso, agora ele tem que cuidar de uma adolescente sozinho. A Millie desce pro café, e o Beryl pergunta se ela gostou da comida que ele fez. Ela só fala que tá de boa, contando que dá pra comer. Beryl muda de assunto e oferece pra lavar as roupas dela de ontem. Millie solta um "eu consigo", mas da última vez que ele deixou, ela só jogou água em cima e deu tchau. Ficam uns segundos de silêncio constrangedores até a Millie falar de novo, mas não é pra puxar papo, ela só quer pedir permissão pra ir ao banheiro. Beryl lembra que a casa é dela também, então ela não precisa de permissão pra essas coisas banais. Millie diz que entende e promete que não vai pedir permissão pro Beryl pra nada de agora em diante. Mas com o jeito que ela falou, Beryl já sente que isso vai dar problema depois. A adolescência é foda. Ele já lidou com adolescentes da idade da Millie, mas agora é outra história, já que ele tá cuidando de uma, morando com ela. Enfim, vai ser difícil morar com ela se ela ficar sempre na defensiva. Então, ele precisa arranjar um jeito de quebrar o gelo com ela. Lembra que a Karuni e a Facile adoram o espetinho do mercado. Compra um para Millie e ela diz que gostou, mas não dá muita reação. Próximo passo do Beryl, levar a Millie pro teatro ver uma peça. Beryl convida ela pro teatro e ela topa. Eles curtem a peça e depois até conversam sobre ela. Um ótimo começo para se aproximarem. No dia seguinte, Millie sai pro primeiro dia de aula e Beryl vai junto para dar apoio moral. Ela fala que ele não precisa, mas ele insiste. Como tutor, ele precisa ir pelo menos uma vez. Mas ele não tá nem aí pro estilo de magia, pra ser sincero. Chegam no portão e o lugar é muito maior do que Beryl esperava. Vai demorar para se localizar. Do nada, uma mulher chama eles e pergunta se são a nova aluna transferida e o pai. Beryl diz que sim. Ela se apresenta como Kanara, professora do instituto, e oferece para guiá-los. Beryl agradece porque estava perdidaço. No caminho, Kanara pergunta quem indicou eles pro instituto. Beryl fala que foi a Lucy. Kanara surta, a diretora pessoalmente convidou, mas com uma carta de recomendação dessas, Millie pode pular o teste de aptidão e já entrar na escola. Kanara pergunta se Millie já escolheu uma especialização em magia. Os dois se olham, pois nunca ouviram falar nisso. Ela explica
que a magia é dividida em tipos: ofensiva, defensiva, cura, aumentada e outra. E você tem que se especializar. Miui solta: só sei fazer fogo. Kanara já decide, então é magia ofensiva. Beru ainda tá confuso, mas ok. Fogo é magia ofensiva, beleza. Kanara pergunta se Miui quer ficar nos dormitórios. Os dois ficam surpresos que tem dormitórios. Ela oferece um tour e eles aceitam. Kanara leva eles pro dormitório feminino. O lugar é gigante. Tem refeitório, banheiro coletivo e quarto mobiliado para cada aluna. Miui pareceu curtir e Beru também achou da hora, mas ele tá com medo que ela não se enturme com a galera. Ela ainda age feito uma geladeira com ele. Talvez seja melhor ela continuar morando com ele por um tempo. Mas aí ele pensa, ela só é assim porque eu sou um velho. Com gente da idade dela, ela se solta. No caminho de volta, passam por um restaurante de salsichas que tá com promoção. Beru pergunta se ela topa almoçar lá. Miui não reclama, mas quando entram, o lugar tá lotado de fãs de salsicha, não tem mesa pra ninguém. Ele olha em volta e vê a Surena acenando. Ela diz que ele pode sentar na mesa dela se quiser, e Beru topa. Beru e Miui sentam com a Surena, e ele aproveita para agradecer pela espada nova. Ajudou pra caramba outro dia. Surena diz que não precisa agradecer, mas fica curiosa sobre a garota. Quem é ela, afinal? Beru responde que é uma longa história, mas resumindo, a Miui é minha filha agora e mora comigo. Surena quase engasga no gole, mas depois de se recompor, pede desculpas pelo susto. Na hora, a comida chega. Enquanto comem, Beru pergunta o que Surena anda fazendo. Ela conta que tem caçado muitos monstros perto da capital. Tá rolando uma visita da nação de Ardevania em breve. Beru não sabia, mas todo ano tem um encontro entre essas nações ali. E a guilda precisa limpar a área de monstros para a segurança da delegação. Terminando de comer, eles saem, e Beru diz para Miui ir para casa sem ele. Ele precisa passar na Ordem dos Cavaleiros. Antes de ir, ele pede para Surena dar um incentivo para Miui, já que ela vai estudar no Instituto de Magia. Surena se surpreende. Ela tem talento mágico? Aí Surena chega perto da Miui e avisa: estude firme, os alunos lá são sérios. Com Beru como tutor, não pode perder para ninguém, não ouse perder. Miui responde: eu já sei que ele é forte, os padrões do velho. Surena quase explode ao ouvir velho, mas Beru acalma antes que ela faça merda. Surena se desculpa, mas diz que queria que Miui soubesse o quão incrível Beru é. Miui admite: eu já vi ele em ação, ele é da hora. Depois, Miui se despede e vai pra casa. Beru se surpreende, ela pareceu mais aberta com a Surena durante a conversa. Surena comenta que ela tem potencial, ainda é crua, mas é sincera, essa aí vai longe. Beru fica feliz, mas para Miui brilhar, precisa do ambiente certo. Ele não sabe se é melhor ela ficar com ele ou no dormitório. No campo de treino, Beru pergunta pra Lúcia: é melhor ela ir pros dormitórios ou ficar comigo? A Lúcia surta: ela tá morando com você, ninguém me avisou isso. Kuririn aparece e fala que o dormitório é melhor, já que tem comida grátis, né? Óbvio. Beru conhece as vantagens, mas teme que Miui não se adapte com os outros. Hemblitz chega e fala: ela só vai se soltar conhecendo gente nova. A Lúcia concorda, mas só porque não quer Miui morando com Beru. O filme está grande. À noite, Beru vai ao escritório da Lucy para pedir a opinião dela. Logicamente, ela acha o dormitório melhor, mas entende as preocupações do pai. Facile entra com o relatório e Lucy pergunta o que ela acha dos dormitórios. Facile diz que não tem motivo para recusar, é super prático. Lucy lembra da Miui, a nova aluna. Facile se recorda: talvez eu acabe dando aula para ela. Beru se confunde e Lucy explica: o instituto tá sem professores bons no momento, então Lucy quer que a Facile dê aula para os alunos por um tempo. A Facile virou instrutora por causa do talento dela. Facile se gaba e Beru se orgulha, mas ainda precisa resolver o dilema da Miui. Beru sai rapidamente, pois precisa pensar. Ele quer dar o melhor pra Miui como tutor. Ficou feliz quando ela topou morar com ele, mas viu o brilho nos olhos dela ao ver o dormitório. Ele já sabe a resposta. Mais tarde, Beru chega em casa com mantimentos. Mal põe a sacola no chão e Miui pede ajuda. Tem um barulho estranho vindo da cômoda. Eu não sei o que é. Beru vai checar. Acha um buraco na parede e poucos segundos depois, bomba, uns ratos saem correndo. Miui nem liga, já viveu em um lugar cheio de rato, mas Beru entra em modo de combate para expulsar os invasores roedores. Consegue expulsar um, mas os outros dois fogem para debaixo da mesa. Beru tenta pegá-los com uma vassoura, mas sem sucesso nenhum. Desiste, tira o casaco dele e usa como rede, mas os ratos escapam, até que ele vira a mesa e esmaga um. Sobra um deles, que ele persegue até o banheiro. O rato corre pela banheira e Beru tenta agarrar, mas não entende a mente de um rato. Ele quase desiste, até que Miui bloqueia a fuga dele com fogo no chão. O bicho se assusta e Beru pega ele no ar. Fim dos ratos. Beru se surpreende. Miui ajudou mesmo não ligando para ratos. Depois, ele pega um repelente com o vizinho e volta para cozinhar. Percebe que Miui não é tão fechada quanto pensava. Pediu ajuda e ela colaborou. Se ela age assim, talvez o dormitório não seja problema. Miui entra na cozinha e Beru avisa que o jantar vai demorar. Ela diz que quer ajudar, deixando Beru emocionado. No jantar,
Beryl agradece a ajuda. Mimi diz que quer melhorar na cozinha para fazer jantar sozinha logo. Beryl, confuso, diz que o dormitório dá comida, mas Mimi fala que não quer o dormitório, prefere ficar ali na casa com Beryl em vez do instituto. Beryl tenta convencê-la, mas ela já se decidiu. Você sempre me mimou, eu quero retribuir e ajudar no que puder. Beryl se derrete, ela realmente se importa com ele, aceita deixá-la ficar, já que é o que ela quer. Alguns dias se passam e depois do treino, a Lúcia se aproxima do Beryl porque tem algo para contar. Ele precisa de roupas novas. Uma delegação do reino de Ardivânia vai chegar em breve, e a Ordem dos Cavaleiros foi incumbida de proteger os oficiais de Esfine durante o evento. Beryl imagina que líderes da igreja de Esfine virão, e fica preocupado de ter que lidar com mais gente como aquele bispo louco. Mas Hambledis explica que delegações assim geralmente envolvem políticos importantes e a família real. A Lúcia pensa em fazer o Beryl conhecer as famílias reais de ambos os países. Kuruni e Hambledis acham ótimo, já que ele ficaria famoso em várias nações. Mas Beryl acha que conhecer a realeza é além do seu cargo. A Lúcia lembra que ele é um instrutor especial contratado com aprovação real, então cedo ou tarde terá que conhecê-los. E com essa chance, suas roupas normais não serviriam. Hambledis comenta que cavaleiros podem usar armadura ou uniforme cerimonial, mas como Beryl não é da ordem, precisa de algo apropriado. Beryl entende e diz que pode comprar roupas formais quando tiver tempo, mas a Lúcia se recusa ao deixá-lo ir sozinho. Parte da ideia era justamente ter um date com ele. Inventa a desculpa de que ele não conhece as lojas da capital, então é essencial que ela vá junto. Beryl topa e a Lúcia fica feliz finalmente tendo tempo a sós com ele. Combinam de se encontrar no dia seguinte, à tarde. Enquanto a Lúcia vai embora, Kuruni sussurra para Hambledis se ele notou como ela foi agressiva para ir com Beryl. Hambledis acha que é sua preocupação com a imagem dele, mas Kuruni suspeita de algo a mais. Mais tarde, em casa, Millie avisa que chegou um pacote, com roupas enviadas por Ibroy, o padre, como agradecimento. Millie acha os vestidos cheios de babados exagerados, mas Beryl insiste para ela escolher alguns. Durante o jantar, ele comenta sobre a compra de roupas com a Lúcia no dia seguinte. Millie, lembrando da garota de cabelo prateado, recusa o convite para ir junto. Não precisa ser gênio para ver que ela quer um date. Melhor não me meter. No dia seguinte, Beryl encontra a Lúcia e fica boquiaberto ao vê-la de roupas normais, não de treino. Ela agradece o elogio, mas apressa ele para começar as compras. Enquanto os dois saem, Kuruni e Hambledis espreitam de trás de um canto. Kuruni já sabe a rota das lojas e traça um plano para espiar sem serem pegos. Hambledis a chama de sem vergonha, mas ela fala: você veio junto, então é tão culpado quanto eu. Na primeira loja, Beryl se sente deslocado do ambiente chique. A Lúcia é recebida pelo gerente, que oferece ajuda. Beryl, perdido, deixa ela escolher, mas percebe que o estilo dela é pior que o dele. O gerente elogia uma roupa horrenda e Beryl, desesperado, diz que precisa pensar em algo. No fundo da loja, ele vê um terno simples e propõe usar aquilo. A Lúcia torce o nariz e acha chato, mas aceita. Decide comparar em outras lojas antes de decidir. Na saída, a Lúcia sugere almoçar no restaurante chique. Kuruni e Hambledis, ainda espiando, se surpreendem com a Lúcia radiante. E Hambledis brinca: se isso é um date, então nós dois também estamos em um. À noite, Beryl se desculpa por acabar escolhendo o terno da primeira loja, mas a Lúcia diz que não se importa, ela se divertiu muito. Ele vai embora e ela fica olhando ele sair. Hambledis então resolve ajudar a Lúcia e pergunta o que ela realmente acha do Beryl. No dia seguinte, Kuruni se desculpa com Hambledis por tê-la arrastado para espiar. Ele diz que não contou que ela estava envolvida, deixando Kuruni mais envergonhada. Quando a Lúcia chega, Hambledis age normal, mas Kuruni fica nervosa, ainda com a consciência pesada. Então, ela recua devagarinho e diz que vai treinar uns golpes de espada. Ontem, quando Hambledis perguntou a Lúcia o que ela achava do Beryl, ela respondeu que só queria ver ele feliz, e desde então, Hambledis está tentando decifrar o que ela realmente quis dizer. Nesse instante, a Lúcia interrompe ele e se desculpa. Ela vai ocupar o salão de treino por um tempo. Hambledis pergunta o motivo. Ela explica que quando o Beryl chegar, vai desafiar ele para um duelo. Hambledis fica surpreso, mas a Lúcia se justifica. Se o Beryl encarar comandante dos cavaleiros de igual para igual, a galera vai confiar mais nele. Hambledis concorda. Mesmo se perder, segurar o tranco contra ela já é prova que ele é um instrutor qualificado. Mas ele cutuca: esse é o único motivo mesmo? A Lúcia admite que se vencer, vai confessar um desejo ao Beryl, mas não fala mais nada. Vai embora para se preparar. Assim que ela some, Kuruni volta para cima do Hambledis e pergunta o que rolou. Ele conta que a Lúcia vai desafiar o Beryl e, se ganhar, confessar algo. Kuruni pira com isso. Só pode ser uma declaração de amor, faz todo sentido. Ela estava tão animada ontem. Ambos concordam que a Lúcia é linda e gente boa. Qualquer cara teria sorte, mas ninguém sabe como o Beryl reagiria. Pouco depois, Beryl chega. Assim que ele pisa no salão, a Lúcia aparece. Ele estranha, porque ela costuma estar ocupada nesse horário. Pergunta se ela veio treinar, e a Lúcia confirma e diz: eu quero um duelo com você. Beryl não esperava por isso. Ela argumenta que precisa de treino real antes da delegação de Ardivânia chegar. Beryl topa. Eles pegam as espadas de treino e se posicionam. Beryl sabe que contra a capitã, as chances são mínimas, mas como é só um treino, ele relaxa. Antes de começar, a Lúcia avisa: me chamam de relâmpago pela velocidade, então esteja preparado. No primeiro ataque, Beryl bloqueia impressionantemente.
já que a maioria nem reage, mas ele fica tenso, nunca enfrentou alguém tão rápido assim. A Lúcia desfere uma série de golpes, e Beryl consegue parar todos. Ele nota que ela treinou pra caramba, os sinais que ele conhecia sumiram, não dá pra ficar só na defesa, então ele parte pro ataque. A Lúcia mantém o ritmo e o empurra pra trás, tomando pressão Beryl, viu? Beryl foca em cada movimento, até perceber uma falha no joelho dela. Consegue prever o próximo ataque, mas com a velocidade dela é difícil fazer algo. Além disso, a Lúcia é tão observadora que ele não acerta um golpe. Beryl já sabe que não vai vencer no jogo justo, num duelo normal de espadas. Mas regras? Não há regras. Quando ela avança de novo, ele agarra a roupa dela e a joga no chão. E é ponto para o Beryl. Kuruni questiona se isso foi justo, e Hemblitz diz que numa luta real vale tudo, e só ele conseguiria fazer isso com ela. A Lúcia assume a derrota. Beryl comenta: você luta honesta demais. Na vida real, o inimigo vai usar qualquer vantagem contra você. Esteja preparada. O relógio toca e Beryl vai almoçar. Hemblitz e Kuruni se aproximam e Kuruni pergunta se a Lúcia realmente confessaria algo se ganhasse. Ela finge surpresa, só ia pedir para ele comprar roupas de novo. Kuruni se sente uma trouxa por achar que era amor e vai embora vermelha. Sozinho com ela, Hemblitz repete a pergunta e a Lúcia admite que queria confessar. Eu quero que o Beryl seja feliz. Seria ótimo se fosse comigo, mas se não rolar, tá tudo bem também. À noite, em casa, Beryl conta para Millie sobre o duelo e como quase não segurou a Lúcia. Diz que foi bom ver a aluna se esforçando tanto. Millie acha que foi mais que um treino e tá pra falar que ela tá apaixonada por ele. O Beryl a interrompe e fala que sabe o que ela ia dizer e não quer ouvir. Ela é aluna dele e a diferença de idade é enorme. No dia seguinte, Millie chega atrasada em casa da orientação da escola. Aí o Beryl já tem o jantar pronto pra ela e até tirou uma gelada pra si. Millie pergunta se ele gosta mesmo tanto de cerveja, e o Beryl diz que não tem jeito melhor de relaxar depois do trampo do que tomar uma cervejinha na caneca favorita. Millie aponta que a caneca do Beryl tá meio lascada, mas ele diz que tá de boa, ainda dá pra usar. O importante é que ele viu que ela trouxe uma sacola, e pergunta o que é. A Millie abre pra mostrar. O instituto deu um uniforme novo e um livro básico de magia. O livro é emprestado, então ela tem que devolver e tomar cuidado pra não sujar e estragar nada. O Beryl fica orgulhoso, porque daqui a algum tempo, a Millie vira uma aluna oficial do estudo de magia. Ela já tem uniforme e livros, mas aí o Beryl lembra da vez que visitou o instituto e os alunos todos tinham mochila. Pergunta se a escola deu uma pra ela. Como não deu, ela acha que não faz parte do kit inicial e fala pro Beryl não se preocupar. Ela usa o saco mesmo, mas o Beryl não aceita isso. Ele insiste que ela precisa de uma mochila decente antes do primeiro dia de aula. E mesmo que ela não ligue pra mochila, gosta que o Beryl se importe. No outro dia, Surena é chamada na sala do mestre da guilda porque ele tem um pedido para ela. Surena lê o relatório e Megan explica que um grupo de aventureiros, patente platina, achou o monstro e encurralou na floresta perto da capital, mas a guilda ainda não agiu porque não tem certeza se tem força suficiente para dominar ele. O mestre perguntou se Surena topava ir lá ajudar, mas Surena diz que só ela não faz diferença contra uma ameaça dessas. Nessa hora, batem na porta e avisam para Surena que alguém tá procurando ela. Em outro canto da cidade, o Beryl achou uma loja boa de mochilas e entrou, mas aí ele percebe que não tem ideia do tipo que a Millie gostaria. O dono vê que Beryl tá perdido e pergunta se quer ajuda. Beryl diz que tá atrás da mochila escolar, e o dono já deduz que se é nessa época do ano, seu filho ou filha deve estar entrando no Instituto de Magia. Beryl confirma, e o dono mostra umas mochilas que estão bombando lá no instituto. Era exatamente o que o Beryl queria. Ele pega uma e diz que vai levar, mas aí o dono fala que a mochila custa 95.000 Dalks. O Beryl fica tão chocado que nem reage. O dono não tá passando a perna não, a mochila é de couro Salura importado, qualidade top. Ele até oferece opções mais baratas se o couro estiver fora do orçamento, mas as baratas parecem muito baratas, né? Uma qualidade inferior. No fim, o Beryl sai sem comprar nada porque não decidiu. Todas as mochilas boas são caríssimas. Mesmo que ele tenha grana agora, com o pagamento do pedido noturno, não tem garantia de que vai ser sempre assim. Ele quer guardar o máximo futuro da Millie. Não pode torrar as economias numa mochila, mas ainda quer que ela tenha uma mochila boa para a escola. Então precisa arrumar um jeito de fazer uma grana extra. Indo pra casa, Beryl esbarra na Surena, e ela parece preocupada. Ele pergunta qual é. Surena explica que pediram para ela assumir uma missão complicadíssima, e ela não sabe bem como lidar. Pediu desculpas antes por ser egoísta, mas como Beryl tava aí, queria um favor. Perguntou se ele toparia ajudar na missão, porque assim ela ficaria mais tranquila. Beryl acha ruim não se vê sendo útil numa missão que até a Surena tá encucada, mas quando Surena solta que ele vai ser pago para ajudar, ele muda de ideia na hora e decide ir junto. No dia seguinte, o Beryl e a Surena estão numa carroça indo para um lugar da missão. E para confirmar, o Beryl pergunta se é só pegar um cavalo específico
porco vivo. Surena confirma e explica que o bicho é um presente para a família real de Sphene, quando a delegação chegar. Bério pergunta se foi a realeza que contratou, e Surena diz que sim, por isso não podia recusar e chamou ele. Logo chegaram no local e encontraram um grupo que achou o cavalo. Surena pede atualização. O cara fala que fizeram um perímetro firme. Tem certeza que o cavalo ainda tá na floresta, mas ele não caiu nas armadilhas, então não sabem onde ele está especificamente. Surena entende e manda os aventureiros vigiarem o perímetro enquanto ela e Bério procuram. Preparam as ferramentas e entram na mata. No caminho, Surena descreve o cavalo, branco puro, crina prateada, raríssimo e valioso. Bério já caçou bichos para proteger o campo, mas é a primeira vez que precisa pegar um vivo. E não vai ser fácil, já que esse cavalão escapou de aventureiros platina treinadíssimos. Acham pegadas na lama perto da água, então ele estava lá. Mas como o bicho é esperto, Bério acha que não volta onde deixou o rastro. Vai aparecer em outro riacho quando tiver sede. Os dois planejam emboscar lá. Começam a caminhar e Surena pergunta se a convivência com a Millie tá boa. Bério se surpreende, mas responde que tá bem melhor que antes. Ou é o que ele acha, mas nunca sabe o que a Millie tá pensando. Surena estranha ele ter dificuldade, já que lida com crianças no dojo, mas treinar moleques e ser figura paterna são coisas totalmente diferentes. Eles chegam no riacho. Surena avisa, quando o cavalo aparecer, ela vai por trás e o Bério fica na frente para bloquear. Aí, ela tira uma flecha. Como cavalos têm medo de ataques traseiros, ele vai correr pra frente, onde o Bério terá uma rede pronta. Plano bom, mas se é presente, Bério fala que a flecha pode deixar uma cicatriz. Surena já pensou nisso. Usou flechas especiais com pontas de pano, sem risco. Eles se separam e esperam. Logo, o cavalo aparece. Bério nunca viu um tão lindo ao vivo. Fica boquiaberto, Surena rasteja por trás dele e Bério vai pela frente. Em posição, Surena tira nas costas do cavalo e, como planejado, ele corre pro Bério. Mas antes da rede, o cavalo pula por cima dele e foge. Surena grita para seguir ele e o Bério deve ser atleta, porque alcança o cavalo a galope e corta a frente com a rede. Só que quando joga, o cavalo desvia. Bério não tem escolha, pula nas costas para segurar o cavalo. Infelizmente, nunca andou a cavalo e cai na hora. O cavalo fica parado, quase zombando dele. Quando Surena tenta laçar, ele desvia e foge de novo. Bério e Surena perseguem até o encurralar no penhasco. Surena diz que vai assustá-lo para ir até o Bério. Ela consegue, mas o cavalo faz o inesperado. Pula no pilar de pedra. Parece orgulhoso de escapar, mas o pilar começa a desmoronar. Bério não pode deixar o cavalo morrer, então pula com ele. Ambos caem no vale. O cavalo entra em pânico, mas Bério diz para acalmar. Eles estão presos. Ele não pode capturar agora. Subir aquele penhasco é impossível para ambos. Eles precisam cruzar o rio. Bério pensa em nadar, mas a correnteza é perigosa. Em vez disso, puxa a espada e derruba a árvore ao lado. Agora eles podem atravessar. O cavalo parece entender que Bério tá ajudando e segue tranquilo. Na ponte improvisada, Bério escorrega quase caindo, mas o cavalo segura ele a tempo. Bério agradece e agora os dois estão de boa. Quando Surena chega, não precisa mais capturar ele. Leva um cavalo para a cidade e o mestre da guilda agradece o Bério horrores. Missões assim definem o futuro da guilda. Como prometido, Bério ganha uma grana boa e agora livres, cada um segue seu rumo. Com a recompensa, Bério comprou a mochila para Millie, mas em casa não achou ela. Ele acha que ela foi às compras. Minutos depois, Millie chega e surta. Ele comprou mesmo uma mochila. Ela tinha dito que não precisava, mas ter uma mochila boa é irado. Millie agradece e diz que também tem um presente para ele. Mostra uma caneca de cerâmica novinha para substituir a velha. E avisa que ela não roubou. Ela arranjou um trampo com a Surena e juntou grana para comprar. E ouvindo isso, o Bério entende de repente porque a Surena tanto falou da Millie hoje. Ela manda ele experimentar e, para surpresa dele, a cerveja tem gosto totalmente diferente da que ele tomava na caneca de madeira. A Millie ouviu falar que a cerveja fica muito melhor em canecas de cerâmica. E sabendo como o Bério curte a dele, pensou que seria legal ele aproveitar ainda mais. Então lavou louça por dias para juntar dinheiro e comprar uma. O Bério fica tão emocionado com o gesto que quase chora. Na manhã seguinte, no primeiro dia de aula da Millie, prontos, eles saem. Millie disse que ele não precisava ir junto, mas como é o primeiro dia, ele quis acompanhar. É um pai babão, né? A carruagem escolar chega e Millie entra. E o Bério diz que tem um bom dia. O Bério segue para o treinamento e a Kuruni percebe que ele tá mais feliz que o normal e pergunta se aconteceu algo de bom. Nessa hora, a Lucy aparece com um pedido. O comandante e vice-comandante da Noite Espinhal chegaram. Ela e o Hamblets vão se reunir com eles. Queria que o Bério fosse junto. Ele não tem motivo para ir, mas com tudo que rolou com Sphene até agora, acha melhor ficar de olho. Topa participar então, mas para sua surpresa, ao chegar na sala, descobre que a capitã de Sphene é uma ex-aluna dele, a Rose, e a Lucy já fica morrendo de ciúmes ali mesmo. Mas uma bela aluna do Bério chegou. Meu amigo, o que vai dar de treta que não tá escrito? Mas me diz aí se tu curtiu o Bério, o adestrador de cavalo. Se ficou até o final, deixa seu like e se inscreva para ser gentil e bem útil como o Bério. Ativa o sininho para não perder nada do canal e checa a descrição e o card para mais recaps duvidosos ou nem tanto. Valeu pelo apoio de sempre e falou!